queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco e que nós possamos estar agradecidos a Deus por Ele ter renovado mais um dia para que nós pudéssemos viver e sentir o amor de Deus em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre não desistir. Muitas vezes nós temos fé em Jesus, nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, nós cremos que o Senhor Deus nos ouve e atende às nossas orações, mas muitas vezes nós estamos diante de problemas, grandes problemas, e ao invés de nós clamarmos ao Senhor, nós desistimos, nós olhamos e nos sentimos tristes, abatidos e vamos tentar por nós mesmos aquilo que nós achamos que nós temos a certeza que o Senhor Deus poderia fazer para nós, mas nós não acreditamos o suficiente, não insistimos, não. Então, nós precisamos aprender a clamar a Deus, assim como o Senhor Jesus contou a parábola do juiz iníquo, que a viúva ia atrás dele muitas vezes. Assim também nós temos que ir para Jesus. Nós temos que insistir, nós temos que bater na porta, nós não podemos jogar a toalha. Às vezes um filho que está fora dos caminhos do Senhor, às vezes um parente que está fora dos caminhos do Senhor, às vezes uma doença que teima em ir e voltar, ir e voltar. Então nós precisamos clamar ao Senhor, assim como Ana, lá em 1 Samuel capítulo 1, clamou a Deus por um filho e ela foi ouvida. Mas hoje eu gostaria de ler João 20, vou ler alguns versículos. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. As mulheres tinham ido ao sepulcro, tinham visto que Jesus não estava lá mais, que estava vazio o túmulo, e elas vieram e contaram para os discípulos. Aí Pedro e mais um discípulo, que provavelmente era João, saíram correndo para ir ao túmulo. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Então Pedro e o outro discípulo, Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Então eles viram o sepulcro vazio e creram. E creram que Jesus não estava lá. Mas eles não ficaram sem entender, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Eles viram o sepulcro vazio, mas eles creram que o sepulcro estava vazio, mas eles não entenderam o que tinha acontecido. Mesmo Jesus dizendo que ele ia voltar ao Pai, que ele ia ressuscitar, eles não entenderam. Muitas vezes nós também não entendemos. O Senhor Jesus fala conosco, o Senhor Jesus fala conosco através da sua palavra, mas nós não entendemos o que está acontecendo, por que está acontecendo. Por quê? Porque nós somos incrédulos. Nós vemos, nós acreditamos em Jesus, mas nós não entendemos o que está acontecendo. Por que certas coisas acontecem? Aí os discípulos voltaram para casa. Eles não entenderam, eles viram, acreditaram, mas não entenderam e voltaram para casa. Porém, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, baixou os olhos para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco. Olha, Maria insistiu. Eles viram o sepulcro vazio, não entenderam e foram embora. Mas Maria persistiu, ela ficou lá. Ela falou: eu quero entender o que está acontecendo.
Tanto é que quando os anjos falam para ela, por que você procura aqui entre os mortos o que vive? E ela olhando para trás, ela viu Jesus. Tudo bem que ela confundiu com Jesus, com o jardineiro, e correu e falou, onde você colocou o corpo de Jesus? Me entrega, me devolva o corpo de Jesus. Até que Jesus disse para ela, disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Maria, ela insistiu, ela não compreendeu o que estava acontecendo, mas ela ficou lá, ela não desistiu, ela permaneceu procurando Jesus, procurando a resposta do que tinha acontecido. Os anjos falaram com ela, mas ela não foi embora. Ela ainda permaneceu querendo entender onde estava o mestre, onde estava o corpo de Jesus. Até que Jesus aparece para ela e recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai, vosso Pai, para meu Deus, vosso Deus. Então Maria Madalena disse, vi o Senhor, e contava essas coisas. Só Maria Madalena viu Jesus. Quer dizer, lógico que depois Jesus vai aparecer para os outros discípulos. Mas eles poderiam já ter visto Jesus lá atrás. Mas eles não insistiram. Ela não, ela ficou ali insistindo, chorando. E é assim que nós temos que fazer, nós devemos insistir junto aos pés de Jesus, para que nós possamos aprender cada vez mais de Jesus, para que nós possamos ver Jesus, não ver fisicamente, mas ver o agir de Deus em nossas vidas. Que nós possamos estar entregando as nossas tristezas, as nossas dificuldades aos pés de Jesus, crendo e procurando entender. Assim como Maria ficou lá. Eu quero ver Jesus, eu quero saber onde ele está, eu quero saber onde está o corpo dele. Ela insistia. Os discípulos viram, acreditaram, mas foram embora. E Maria insistiu. É assim que nós devemos fazer. Nós devemos insistir para acreditar e para ver Jesus, para compreender Jesus, para compreender os desígnios de Deus, para compreender a vontade de Deus, para compreender o amor de Deus para conosco. Amém. Louvado seja Deus. Obrigada por assistir o vídeo. Não esqueça de deixar o joinha. Se gostou, compartilhe. Se inscreva no canal e deixe o seu comentário aqui embaixo.